Salve, galerinha! Tudo certo? Aqui, ó, é o Prof. Luciano Sociologia, para a gente conversar um pouquinho sobre a cultura do cancelamento, que é um assunto que apareceu bastante num programa da Rede Globo de televisão, o Big Brother Brasil 2021. Desde o primeiro momento, os participantes têm se manifestado com bastante atenção e com um pouco de medo até sobre como que os seus seguidores das redes sociais vão reagir com relação às atitudes que eles e elas, né, vêm tomando durante o jogo, durante o programa. Então, a preocupação é se vão ser ou não cancelados, ou se vão ser cancelados por muitos dos seus seguidores ou por poucos dos seus seguidores. Então, esse é o nosso assunto, né, nesse nosso bate-papo aqui. Uma vez que essa discussão lá do Big Brother ganhou bastante publicidade nas redes sociais, né? Então, no Twitter, no Instagram, no Facebook, muitas pessoas têm se manifestado sobre a questão da cultura do cancelamento, inclusive com relação às posturas adotadas pelos integrantes, né? Pelos participantes da casa mais vigiada do Brasil, né? Como dizia Pedro Bial. Especificamente na segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2021, num quadro do programa, houve uma proposta de que os participantes deveriam escolher entre eles quem era o maior ou a maior cancelador ou canceladora da casa até então. Naquela ocasião, me parece que houve uma confusão sobre a proposta do quadro, e os participantes, então, ficaram se referindo mais a uma situação que havia acontecido no programa do que, de fato, apontar aquele ou aquela que é o maior cancelador entre eles. Quer dizer, o que mais coage as pessoas, o que mais exclui, o que mais, né, cria grupinhos, seria nesse sentido. Mas, enfim, então, né, como que na sociologia nós podemos discutir a questão da cultura do cancelamento? Para começo de conversa, pense que nós estamos falando numa cultura. Quando a gente pensa em cultura, nós temos que lembrar do que Edward Tylor, antropólogo inglês, definiu como cultura. Mais ou menos ele disse que a cultura é resultado de toda a criação humana, e daí envolve crenças, artes, moral, valores, normas, arquitetura, a construção civil, o idioma, a linguagem, enfim, né? Tudo aquilo que é criado pelas pessoas no contexto social que elas vivem, e também todo conhecimento e hábito adquiridos pelas pessoas na convivência coletiva. Quer dizer, as pessoas não nascem com a cultura, mas as pessoas aprendem a cultura pela linguagem, pela socialização, pela educação, por um processo de comunicação, e isso permite com que as pessoas convivam coletivamente. Muito bem. Nesse sentido, se nós pensarmos, então, numa cultura do cancelamento, nós podemos associar, por exemplo, a ideia de um valor, né? Quer dizer, cancelar alguém por um motivo que desagrada ao público que segue esse personagem, essa celebridade, esse político, esse jogador de futebol, o que quer que seja, né? Então, essa atitude, vamos dizer assim, agressiva, faz parte da cultura da nossa sociedade. Então, a cultura do cancelamento é um costume, é um hábito, né? É uma atitude, né, relacionado às nossas crenças e valores sociais. Tudo bem? Então, esse é um primeiro ponto. Nós estamos pensando também, ó, num programa de televisão e de participantes que estão preocupados com a sua popularidade nas redes sociais, no universo da internet. Muito bem. Nós, então, podemos entrar aqui também no campo da indústria cultural. Poderíamos lembrar de Adorno e Horkheimer, que vão colocar, né, os meios de comunicação de massa como a grande indústria da cultura, que está preocupada com a produção em série, comércio e o lucro com as mercadorias culturais, do qual o programa, né, do Big Brother
é uma mercadoria cultural e as redes sociais também são mercadorias culturais. Essa indústria de cultura, para esses autores, forma uma cultura de massa. Quer dizer, é uma multidão padronizada e homogeneizada, ou, como é o caso, né, dos seguidores dos participantes lá do programa. Ou, né, essa multidão, se não dá para abocanhar todo mundo, ela é fragmentada em setores da população com características semelhantes. Então, você tem o público do Big Brother e você tem um público que é fiel a um integrante lá da casa, né, que está participando do Big Brother. Então, veja, nesse sentido, nós temos uma massificação, uma manipulação do público, então, que se interessa por esse tipo de entretenimento ou pela vida, pelas ações dessas personalidades que são divulgadas nas redes sociais. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? E se nós estamos falando, né, de um ambiente que é um ambiente das redes sociais, que é, né, um ambiente virtual, eu gostaria de chamar a atenção para Pierre Levy, esse filósofo também, né, com a área da sociologia, que escreveu esse livro chamado Cybercultura, em que ele define cybercultura, na página 17 da minha edição, da seguinte maneira: cybercultura, abre aspas, quanto ao neologismo cybercultura, especifica aqui o conjunto de técnicas, materiais e intelectuais, práticas, atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do cyberespaço. Então, a cultura do cancelamento não é algo só do mundo virtual. Muitas pessoas, por exemplo, cancelam a assinatura de um jornal físico por desagradar, sei lá, né, o editorial do jornal. Mas quando a gente pensa nessa preocupação desse povo aí do Big Brother, né, com relação aos seguidores das redes sociais, que eles não conhecem, mas que estão conectados a ele pelo universo virtual, nós podemos, então, pensar, né, que a cultura do cancelamento é uma prática da cybercultura. Segundo, ele também fala no cyberespaço, abre aspas. O cyberespaço, que também chamarei de rede, é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Então, né, a partir dessa definição, nós podemos perceber, então, que esse cyberespaço, que é formado pelas tecnologias, pelos hardwares, vamos dizer assim, né, pelo computador e pelo celular, por exemplo, e os softwares que nos levam, então, a navegar na internet, a termos os nossos perfis nas redes sociais, faz com que, então, esses artistas se exponham nas redes sociais e captem os seguidores, criando um universo, né? Vamos dizer assim, uma comunidade virtual que segue esses artistas, onde, então, se estabelece, vamos chamar aqui, né, essa espécie de julgamento social e virtual, que é a cultura do cancelamento. Só para a gente ter alguma referência, para entender o que é a cultura do cancelamento, eu vou ler um trecho de uma matéria do jornal Nexo, que é um jornal virtual, Nexo Jornal, escrito pela Juliana Domingos de Lima, no dia 1º de novembro de 2019, e que foi atualizado em 12 de dezembro de 2020. Então, a matéria fala assim: quais os efeitos da cultura do cancelamento? Fenômeno nas redes sociais, ato de boicotar figuras públicas que agem de forma considerada ofensiva, é muitas vezes menos efetivo do que gostariam seus adeptos e do que alardeiam seus críticos. Então, ó, é um ato de boicotar figuras públicas que agem de forma considerada ofensiva. Então, nós estamos falando na cultura do cancelamento. Então, ela continua e fala assim: o ato de cancelar alguém
costuma ser aplicado a figuras públicas que tenham feito ou dito algo considerado condenável, ofensivo e preconceituoso. Ela cita exemplos aqui como o MC Gui, que também teve postou um vídeo no Instagram em que ele gravou uma criança, em que ele ri de uma criança numa viagem que ele fez à Disney e foi acusado de bullying e acabou recebendo, então, né, tendo sido cancelado. Também, nessa mesma reportagem, a jornalista traz aqui para nós as origens da cultura do cancelamento. Então, fala assim, ó, internacionalmente, a ideia de cancelar celebridades é relacionada ao movimento #MeToo, série de denúncias de assédio sexual contra homens poderosos que se espalhou pelo mundo a partir de 2017 e que fez com que vários agressores fossem genuinamente ostracizados em uma onda cultural de alta velocidade impulsionada pelas redes sociais, segundo descreve o jornalista Osita Nwanevu em uma análise na revista americana New Republic. Uma outra fala que eu acho bastante interessante nessa mesma reportagem é da colunista da revista Marie Claire, que é uma arquiteta e feminista negra, a Stephanie Ribeiro, que disse que os cancelamentos não são propriamente uma novidade. Há 1 ou 2 anos atrás, ela falando, né? Há 1 ou 2 anos atrás, a gente não falava em cancelamento, mas em linchamento virtual. Quer dizer, a pessoa era acusada, suspeita ou praticava alguma coisa que desagradava ao seu público e as pessoas a agrediam e cancelavam essas pessoas. E aqui continua mais uma coisa que eu acho que é interessante para o nosso vídeo. Ela, a Stephanie Ribeiro, liga essas movimentações às redes sociais, às possibilidades de interação e de resposta muito mais rápidas, tanto no que diz respeito a reagir a algo que desagrada, quanto a conectar pessoas que pensam da mesma maneira. Para Ribeiro, os questionamentos feitos à conduta de figuras públicas estão relacionadas à popularização de pautas raciais e feministas, que passaram a ocupar um espaço maior na fala do público geral. Não é mais uma pauta só de acadêmicos ou especialistas. As pessoas falam muito mais sobre esses assuntos, então conseguem identificar e criticar também com maior facilidade as reproduções dessas lógicas. Para a gente encerrar também aqui com autores da sociologia, nós podemos fazer referência ao sociólogo canadense Marshall McLuhan, que em um livro chamado O Meio é a Mensagem, o McLuhan chama a atenção para que o meio de comunicação exerce muito mais influência do que o conteúdo que é veiculado, né? Toma a pauta dos debates das pessoas. Ele estudou a TV e mostrou a influência que a programação da TV, que o horário da TV, ou seja, que a TV tinha sobre seu público, se nós compararmos ao rádio, por exemplo. Pensa, né? Hoje, McLuhan não estudou as redes sociais. Né? Uma vez que nós estamos conectados e temos essa facilidade na palma da mão, no celular, principalmente, né? As redes sociais e as tecnologias relacionadas à internet, o nosso celular, proporcionam esse tipo de influência sobre o nosso comportamento. A tal ponto, então, que nós observamos o que uma pessoa faz e não damos, muitas vezes, nem a chance para que essa pessoa se desculpe. Né? Qualquer pessoa pode errar, mas simplesmente, né, em função da agilidade, da facilidade desse instrumento, desse meio de comunicação, nós, né, emitimos a nossa opinião e cancelamos essas pessoas, por exemplo. McLuhan também falava da aldeia global. Né? Veja, por exemplo, né, o movimento #MeToo, que deu origem à cultura do cancelamento. Nós podemos observar o fenômeno da aldeia global. A aldeia global é um conceito que ele discute, em que ele indica que as tecnologias de comunicação
aproximaram as pessoas, proporcionando que as pessoas vivenciem situações muitas vezes distantes da sua realidade ao mesmo tempo. E as redes sociais fazem isso. Os seguidores dos personagens do Big Brother não estão próximos uns dos outros, mas essas pessoas vivenciam a situação, né, do personagem que seguem, né, dessa celebridade, enfim, dessa pessoa pública que seguem, e acabam, então, interagindo com os comportamentos dessas pessoas, defendendo ou cancelando essas pessoas do seu perfil. Podemos encerrar aqui também, lembrando do sociólogo Manuel Castells, que, diferentemente de McLuhan, argumentava que, na verdade, a rede é a mensagem. Uma vez que nós estamos conectados por uma rede mundial de computadores e telefones celulares, que proporciona que a gente interaja simultaneamente uns com os outros e, ao mesmo tempo, abrindo a oportunidade para uma nova forma de comportamento social, desde o oferecimento de novos trabalhos até, né, promovendo movimentos sociais e a cultura do cancelamento. Beleza, galera? É isso aí, o nosso papo de hoje aqui do canal Prof. Sociologia Luciano. Tamo junto aí.